Fluminense anunciou na tarde desta terça-feira mais 2 reforços para a próxima temporada e eu trago todos os detalhes a partir de agora. Fala pessoal, um grande abraço a todos. O Fluminense segue se reforçando e anunciando as primeiras contratações para a próxima temporada. Já havia anunciado o Guga na última semana e nesta terça-feira anuncia a chegada de um goleiro e também de um zagueiro, jovens atletas que o Fluminense vai apostar nesses jogadores para a próxima temporada. Só que antes eu começo com uma informação de alguém que está deixando o Fluminense, é o David Duarte. A informação é de que o Fluminense vai receber R$500 mil do Bahia pelo empréstimo desse zagueiro. O David Duarte, a gente lembra, chegou do Goiás sem custo para o Fluminense e durante a temporada fez apenas 11 partidas e agora o Fluminense liberando esse atleta por empréstimo para o Bahia, R$500 mil, uma informação do portal GE. Vamos agora às contratações do Fluminense para a próxima temporada. Primeiro, vamos falar sobre o meio-campista Lima, que deve ser anunciado a qualquer momento. Talvez na hora que você venha assistir esse vídeo, ele já tenha inclusive tenha sido anunciado pelo Fluminense, um jogador que foi pedido pelo técnico Fernando Diniz e chega para o Fluminense em definitivo, de acordo com o canal do Lessa, do jornalista Vitor Lessa, um contrato de 2 ou 3 anos. E a notícia que chega do Vene Casagrande, que é um jornalista do jornal O Dia, é de que o Fluminense vai pagar R$2.800.000 ao Ceará, ele que tinha contrato com o Ceará até o final de 2023. O Fluminense então pagando uma bela compensação financeira ao Ceará para liberar o Lima, que tem 26 anos e que fez nessa temporada uma boa temporada pela equipe do Ceará, foi inclusive titular durante todo o ano de 2022, deve ser anunciado a qualquer momento. Ele que já fez exame médico, segundo o Vitor Lessa, inclusive, já assinou o contrato, então deve ser anunciado ainda nesta terça-feira como novo reforço do Fluminense. O Fluminense, por outro lado, já anunciou, já confirmou, já colocou nas redes sociais a contratação do zagueiro Vitor Mendes, jogador de 23 anos, que disputou a última temporada pelo Juventude, mas que pertence ao Atlético Mineiro. Um empréstimo de 1 ano, e aí o detalhe, o Fluminense vai pagar R$600 mil ao Atlético pelo empréstimo do Vitor Mendes. Informação do Fred Ribeiro, jornalista de Belo Horizonte. E aí é que eu me pergunto, o Fluminense então vai receber R$500 mil pelo empréstimo do David Duarte e vai pagar 600 pelo empréstimo do Vitor Mendes, ou seja, uma diferença, o Fluminense no final das contas está pagando mais do que está recebendo. Mas enfim, negociação de futebol é assim mesmo, não cabe a mim discutir valor porque eu não participei da negociação, estou apenas informando e repassando esta informação. O Vitor Mendes ele foi revelado no Santos e estava no Atlético, no Atlético desde 2018, também tem passagens pelo Guarani, Boa Esporte de Varginha e o Figueirense. Não teve praticamente oportunidades no Atlético, estava no Juventude, onde fez 24 partidas na temporada de 2022, contrato até o final de 2023 com o Fluminense. Chega, claro, não para ser titular, chega para ser peça de reposição, para poder atuar quando o Fluminense não puder contar com seus zagueiros principais, no caso o Nino e também o Manuel. O outro reforço anunciado pelo Fluminense no final da tarde dessa terça-feira é o goleiro Vitor Eudes, que chega o Fluminense contratou ele junto ao Marítimo de Portugal. É um jogador que fez a base dele toda no Cruzeiro, fama de pegador de pênaltis, está com 24 anos, jogador pouco conhecido, aliás, não teve também oportunidades praticamente no futebol profissional aqui no Brasil. Substituiu em alguns momentos o goleiro Fábio, porque ele foi companheiro do Fábio, foi companheiro do Manuel, foi companheiro do Fred na equipe do Cruzeiro e agora chega para reforçar o Fluminense.
Segundo o Vitor Lessa, então, o contrato é um contrato em definitivo. O Vitor Lessa, né, deu essa notícia no canal do Lessa, que é o canal dele no YouTube. O Vitoreudo chegando em definitivo. Resta saber qual a porcentagem que o Fluminense vai ter direito no passe do Vitoreudo. Por que eu digo isso? Quando ele saiu do Cruzeiro, em 2021, o Cruzeiro abriu mão Aliás, o Vitoreudo abriu mão de receber alguns valores que ele tinha para receber do Cruzeiro. FGTS, salário atrasado, enfim. Mas nessa negociação, naquela época, o Cruzeiro ficou com 30% do passe do Vitoreudo. Isso em 2021. Eu não tenho a informação se o Cruzeiro manteve esses 30% dos direitos econômicos do Vitoreudo. Se o Cruzeiro manteve, né, pelo menos essa era a informação que tinha sido divulgada na época da saída dele, se o Cruzeiro manteve esses 30%, sobram 70%. Uma parte vai ficar com o Fluminense, outra parte vai ficar com o Marítimo, que está abrindo mão do jogador, o Fluminense não vai pagar nada ao Marítimo, e ainda existe uma porcentagem desse passe que pertence ao Vitoreudo. Então, 30% são do Cruzeiro. Os outros 70% vão ser divididos entre Fluminense, Marítimo e também o Vitoreudo, novo reforço do Fluminense, que também não chega para ser titular. Mais um jogador. É o terceiro jogador que o Fluminense anuncia que não vai ser titular. Ele anunciou o Guga, que vem para ser reserva do Samuel Xavier. Anunciou o Vitor Mendes, zagueiro, que também vai ser reserva do Nino e do Manuel. Na verdade, à frente dele a gente ainda tem o David Braz, né, que está à frente do Vitor Mendes. E anuncia agora o Vitoreudo, outro jogador para compor o elenco, para ser reserva do goleiro Fábio. Estamos na expectativa para saber qual vai ser o reforço que o Fluminense vai anunciar para ser titular desse time, né? Tem o Keno ainda, que provavelmente vai ser titular, não foi anunciado ainda, e tem a danada da lateral esquerda, que até hoje o Fluminense não conseguiu contratar ninguém. Bom, qualquer novidade eu volto com um novo vídeo aqui no canal. Agradeço demais a sua presença. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do nosso trabalho. Então eu te peço para fazer a sua inscrição, ativar o sino aí para receber as notificações e também deixar o seu like e o seu comentário. Meus amigos, um grande abraço. Até a próxima.